Isso não é uma cena de um filme de desastre. Essas imagens são da Rússia. Em 15 de novembro de 2025, o motor de uma aeronave Sukhoi Superjet 100 da Rossiya Airlines se despedaçou no ar diante de 90 passageiros. As imagens gravadas pelos passageiros em pânico e horror mostraram o verdadeiro estado da tecnologia russa. E isto é dos mesmos dias, uma feira de tecnologia brilhante em Moscou, o primeiro robô de inteligência artificial antropomórfico de Putin desafiando o Ocidente. No entanto, em vez de fazer uma pose de vitória, o robô caiu de cara no chão diante do mundo inteiro. Este momento embaraçoso foi a situação tragicômica do regime de Putin, que ameaça o mundo com torpedos Poseidon, mísseis Sarmat e Oreshnik, caindo de cara com um robô que não conseguia ficar de pé. Estas duas imagens, um motor explodindo no ar e um robô caindo de cara no palco. A vitrine tecnológica brilhante que Putin havia apresentado ao povo russo por um quarto de século, agora não passava de destroços. E para o povo russo, a janela mais brilhante nessa exibição era a aviação civil. Vladimir Putin apresentou uma vitrine brilhante ao povo russo por um quarto de século. Uma Rússia que voava aos padrões ocidentais, estável, segura e moderna. As brilhantes frotas de Airbus e Boeing de empresas como S7, Aeroflot e Ural Airlines, pousando nas capitais europeias todos os dias, eram os símbolos reluzentes dessa propaganda. Hoje, essa vitrine foi destruída sob o imenso peso da guerra que o próprio Putin iniciou. As abrangentes sanções ocidentais impostas desde 2022 condenaram a infraestrutura da aviação civil da Rússia a um perigoso isolamento tecnológico, desconectado do resto do mundo moderno. A Airbus e a Boeing cortaram todos os suprimentos de peças de reposição, atualizações de software e suporte crítico de manutenção para a Rússia da noite para o dia. Isso foi o corte das asas de um império. Os aviões começaram a ser paralisados um por um e os voos foram sistematicamente cancelados. Frotas outrora modernas como a S7 recorreram ao processo brutal conhecido como canibalização para sobreviver. Eles desmontaram parte de sua frota para manter outras voando, transformando-as em cemitérios de aeronaves. O tráfego de passageiros da aviação civil na Rússia caiu de 111 milhões antes da guerra para 95 milhões. Milhões de russos já não confiavam no estado de Putin e nas suas companhias aéreas. Milhões de russos estavam agora a voltar aos métodos de viagem do século XIX, aos trens em vez de voar. Milhões de russos agora veem a maior mentira da propaganda de Putin. O Estado não pode protegê-los, nem de mísseis, nem de seus próprios aviões. Eles só falavam de robôs rastejantes e ameaças vazias de mísseis. E para aqueles que ficaram para trás, cada voo agora se transformou em um pesadelo de roleta russa, cheio de peças não certificadas, falsas ou canibalizadas. Milhões de russos estão fazendo uma escolha hoje. Em vez de um voo de 2 horas, estão escolhendo uma viagem de trem de 15 horas, ou até mesmo uma viagem de ônibus de 30 horas. Isso não é exagero, porque as pessoas não confiam. Esta é a trágica realidade das 48 pessoas que perderam a vida naquele avião, Antonov An-24, que caiu em terreno montanhoso perto de Tinda, na remota região do extremo oriente da Rússia, em 24 de julho de 2025. Este acidente expôs a impotência em que a Rússia se encontra perante os olhos de todo o mundo. A aeronave que caiu era um avião a hélice da era soviética, com cerca de 50 anos, pertencente à Angara Airlines, apelidado de trator voador. Por que uma aeronave soviética de 50 anos ainda transportava passageiros em 2025? Porque enquanto as modernas frotas de Airbus e Boeing do Ocidente estavam apodrecendo no solo, como vimos no caso da S7, as companhias aéreas russas não tiveram escolha a não ser ressuscitar essas relíquias perigosas e antigas para manter conexões vitais através da vasta geografia do país. Naquele dia em Tinda, o avião que se chocou contra a montanha durante a segunda tentativa de pouso em mau tempo não foi apenas vítima de erro do piloto ou falha técnica. Foi vítima da guerra que Putin iniciou e da decadência tecnológica que essa guerra desencadeou. E a escala dessa decadência é tão grande que já não é possível esconder esse colapso. O Kremlin, buscando conter o pânico civil, ativou sua máquina de propaganda. O Ministério dos Transportes de Putin fez uma declaração ridícula no dia 7 de outubro de 2025, alegando que os incidentes de aviação teriam supostamente diminuído em 39%. No entanto, no dia 14 de outubro, relatórios independentes de aviação revelaram exatamente o contrário. Um aumento alarmante de 440% nas taxas de acidentes fatais foi documentado. Mas o golpe mais devastador veio de dentro.
O próprio órgão regulador do estado, Rostransnadzor, contradisse completamente o Ministério dos Transportes, anunciando que havia iniciado inspeções de emergência em 51 companhias aéreas russas devido a tendências alarmantes de segurança. Este foi um conflito interno mostrando que até mesmo as próprias instituições do regime estavam em pânico e que a propaganda e a realidade não podiam mais coexistir. A fraqueza de Putin e o colapso da aviação civil russa estão limitados apenas à decadência causada pelas sanções ocidentais? Não. Sobre este império de ferrugem e medo, o fogo começou a chover do céu, começando nos últimos dias de outubro de 2025. Esta foi a ousada e implacável campanha de ataques com drones da Ucrânia, levando a guerra ao coração de Moscou. Os ataques paralisaram a defesa aérea da capital e os sistemas de controle aéreo civil, a tal ponto que a autoridade de aviação russa, Rosaviatsia, ativou o plano de contingência. As operações foram suspensas indefinidamente em 3 aeroportos ao redor de Moscou, incluindo Vnukovo e Domodedovo. Esta onda de ataques não parou. Novembro viu numerosas ondas de ataques em grande escala e dezenas de aeroportos civis russos foram fechados. A última onda de ataques em grande escala se estendeu até o porto de Novorossiysk e levou ao fechamento de 11 aeroportos adicionais. Isso não foi apenas um atraso ou um contratempo. Foi uma faca no coração da rede logística do país, centrada em Moscou. O cancelamento de centenas de voos significou que dezenas de milhares de passageiros irritados e assustados ficaram presos por horas em terminais enormes como Vnukovo, Domodedovo e Sheremetyevo, sem saber o que fazer. Tudo isso demonstrou quão vazia era a promessa de estabilidade de Putin. A guerra não era mais uma operação especial na TV. A guerra era o civil esperando na fila de bilhetes no terminal de Moscou. Este era o colapso da logística civil. E essa vergonha não se limitava a Moscou. As ondas da crise se espalharam muito além das fronteiras da Rússia. Humilhou o regime de Putin no palco internacional. A Red Wings Airlines tornou-se um símbolo desse colapso. Não foi coincidência que quase todos os aviões Boeing 777 de longa distância da empresa, que deveriam trazer cidadãos russos de volta de locais de férias ou do exterior, quebraram ao mesmo tempo. Isso foi um resultado direto da incapacidade de realizar a manutenção necessária devido a sanções, canibalização de peças e falência técnica. Milhares de cidadãos russos ficaram presos em vários países, principalmente na Turquia. O estado de Putin estava em um estado de impotência, incapaz de trazer seus próprios cidadãos para casa. Isso não era apenas um problema logístico, mas um desastre de propaganda. A Rússia que Putin vendeu como uma grande potência se transformou em um tigre de papel que não conseguia nem mesmo recolher seus próprios cidadãos de resorts de férias. A equação que Putin apresentou ao povo russo sempre foi simples. Entregue-me suas liberdades políticas e seu direito de discordar, e em troca, eu lhe darei 2 coisas fundamentais: estabilidade e segurança. Esta promessa foi amplamente aceita pelo povo após o caos do início dos anos 2000. A aviação civil era o símbolo mais brilhante dessa promessa. As frotas modernas da S-7 e da Aeroflot eram a prova de que a Rússia havia se integrado ao Ocidente, modernizado e, mais importante, emergido dos perigosos e negligenciados destroços soviéticos dos anos 1990. A partir de outubro de 2025, ambas as cláusulas deste contrato são nulas e sem efeito. A promessa de estabilidade evaporou com a falência da S-7 e da Ural Airlines. Os aviões desmontados para canibalismo de sucata são monumentos não à estabilidade econômica, mas à decadência industrial. A promessa de segurança foi enterrada sob os destroços do AN-24 que caiu em Tinder em julho de 2025. Esta espiral de desespero empurrou o regime de Putin para passos ainda mais perigosos e imprudentes. A companhia aérea estatal, a Aeroflot, anunciou em outubro de 2025 que agora repararia motores ocidentais da Boeing e Airbus por conta própria e sem certificações internacionais. Isso não foi uma solução, mas uma admissão. Foi um anúncio de que o regime desconsiderava completamente a segurança civil, que a mentira da substituição de importações havia colapsado e que transformara a roleta russa em política de Estado. Este anúncio foi um sinal de horror para qualquer pessoa com conhecimento técnico. Reparar um motor a jato por conta própria é um convite ao desastre. Esses motores requerem lâminas de turbina feitas com precisão nanométrica, ligas especiais e software complexo que só podem ser fornecidos pelo fabricante. A ação da Aeroflot equivalia a dizer ao público: se você embarcar nesses aviões, a responsabilidade é sua.
e o preço dessa política de reparo não certificada estava prestes a ser pago pelos 90 passageiros naquele avião da Rússia em 15 de novembro. Este foi um movimento de pânico mostrando que tragédias como a do N-24 poderiam ser apenas o começo e que o Estado já não podia garantir a segurança de seus cidadãos. A confiança foi destruída naquele dia nos hangares de reparo da Aeroflot. Para entender a importância estratégica desse colapso, é preciso olhar para a geografia da Rússia. Neste país, que tem a maior área terrestre do mundo, a aviação civil não é um luxo, mas a principal espinha dorsal logística que é a pedra angular da unidade nacional. A Rússia abrange 11 fusos horários diferentes. Viajar de Moscou para Novosibirsk, na Sibéria, ou Vladivostok, no Extremo Oriente, por estrada ou ferrovia, pode levar semanas. O funcionamento da economia, administração e logística militar depende exclusivamente de transporte aéreo rápido e confiável. Quebrar essa espinha dorsal significaria a fragmentação efetiva da Rússia dentro de sua própria vasta geografia. Centros regionais na Sibéria e no Extremo Oriente enfrentam o risco de desconexão logística do centro. Isso não é apenas uma questão de viagem, é um risco potencial de caos regional e separatismo que ameaça o modelo de poder vertical de Putin. Uma federação onde um governador não pode voar para Moscou e suprimentos críticos não podem chegar à Sibéria está condenada a existir apenas no papel. Este colapso sistêmico não ocorreu da noite para o dia ou devido a um único evento. É o resultado da convergência de duas operações cirúrgicas, dois frontes diferentes, desencadeando um ao outro, decorrentes de dois erros estratégicos fundamentais de Putin. A espinha dorsal da aviação civil da Rússia foi bloqueada simultaneamente por um golpe rápido e agudo de fora e um veneno lento e mortal se espalhando de dentro. Putin subestimou ambas as ameaças. Ele estava errado em ambos os frontes. O primeiro fronte é a morte rápida de fora. O erro fundamental de Putin foi sua crença arrogante de que poderia manter a guerra dentro das fronteiras da Ucrânia, controlar a natureza assimétrica do conflito e impedir que ele se espalhasse para o território russo. Começando em outubro de 2025, o fechamento simultâneo de dezenas de aeroportos quase todos os dias provou quão infundada era essa crença. Isso não foi um sucesso isolado, mas a culminação de uma campanha de estrangulamento sistemático que durou meses. Ataques repetidos ao longo de outubro de 2025 em Moscou, Sochi e Nizhny Novgorod mostraram que até mesmo a capital, o ativo mais valioso da Rússia, estava indefesa. O objetivo militar desses ataques ia muito além de atingir uma bateria S-400. O verdadeiro alvo era a Rosaviatsia, a própria autoridade de aviação civil russa. O objetivo era forçar o sistema a ativar repetidamente o Plano Cover. O Plano Cover é um protocolo de emergência civil que ordena a suspensão de todo o tráfego aéreo civil em uma área quando uma ameaça não identificada é detectada no céu. Isso não é uma vitória de defesa aérea, mas um mecanismo de paralisia logística. A Ucrânia conseguiu paralisar a infraestrutura de aviação civil da Rússia, avaliada em bilhões de dólares, a um custo de milhares de dólares, sem derrubar uma única aeronave, usando drones baratos produzidos em massa. Os sistemas de defesa aérea de Putin foram espalhados tão amplamente para proteger o Kremlin e as bases militares que os corredores aéreos civis e os centros logísticos ficaram completamente desprotegidos. Os céus sobre Moscou, na noite de 29 de outubro, foram prova viva de que Putin havia perdido o controle. Milhares de passageiros irritados e presos reunidos nos terminais de Vnukovo, Domodedovo e Sheremetyevo experimentaram em primeira mão o quão vazia era a propaganda do Kremlin. A segunda frente é a morte lenta, muito mais insidiosa e destrutiva, de dentro para fora. O verdadeiro ponto cego de Putin não era a fraqueza militar, mas a arrogância tecnológica. Desde que a guerra começou, o Kremlin tentou convencer a si mesmo e ao público de que a doutrina de substituição de importações funcionaria, que a Rússia poderia sobreviver sem a tecnologia ocidental. A aviação civil foi onde essa mentira foi mais flagrantemente exposta. No centro da crise estão os motores específicos, dos quais aproximadamente 40% da frota das S-7, uma das companhias aéreas mais modernas e populares da Rússia, depende. Motores da série PW Beer-1000G fabricados pela americana Pratt & Whitney. Em 2023, a Pratt & Whitney identificou uma potencial falha de segurança nos discos de metal em pó de alta tecnologia usados nesses motores e emitiu um recall global e uma ordem de manutenção obrigatória. Isso não foi uma sanção militar, foi um protocolo de segurança inevitável baseado na Lei Internacional de Aviação Civil, e Putin caiu diretamente nessa armadilha. Devido às sanções, as companhias aéreas russas não podiam mais enviar esses motores para manutenção.
receber atualizações de software necessárias ou obter peças de reposição críticas. O Kremlin colocou suas próprias companhias aéreas, seu próprio povo e sua própria imagem de modernidade em uma situação impossível de perder. Se eles voassem com esses motores, correriam o risco de explodirem no ar e causarem desastres civis, como no acidente do AN-24 em julho de 2025. Se não os voassem, empresas como a S7 e a Ural Airlines teriam que deixar metade de suas frotas em solo, interromper operações e enfrentar a inevitável falência. A partir de outubro de 2025, dezenas de aeronaves Airbus A320neo da S7 estão paradas nos aeroportos de Moscou e Novosibirsk, aguardando a manutenção necessária dos motores PAW que não pode ser realizada. Essas aeronaves não são mais uma frota, mas um cemitério de metal esperando para serem canibalizadas por peças. A doutrina de substituição de importações de Putin falhou em produzir até mesmo uma única lâmina de turbina para um motor a jato de alto desempenho. Este impasse de dois gumes tornou os céus da Rússia prisioneiros da própria arrogância de Putin. Este é o resultado inevitável de uma série de erros estratégicos e incompetência tecnológica que se acumularam nos últimos 2 anos, ignorados e encobertos com mentiras. A resposta de Putin a essa incompetência tecnológica foi a importação paralela. O regime afirmou que poderia obter as peças de reposição necessárias através de países amigos, estabelecendo redes complexas de empresas de fachada. Este plano pode ter funcionado por um tempo para componentes de baixa tecnologia, como pneus, pastilhas de freio ou filtros de cabine, mas você não pode obter o núcleo de um motor Pratt & Whitney, seu software ou suas lâminas de turbina de alta pressão no mercado cinza. No final de 2024, ficou claro que essa mentira era insustentável. Os lucros da S7 caíram em 1/3 porque teve que deixar sua frota em solo. A Ural Airlines afundou em dívidas. O desespero provocou o canibalismo industrial. As companhias aéreas imobilizaram permanentemente algumas de suas aeronaves e começaram a usá-las como depósitos de peças sobressalentes para manter o restante da frota voando. Isso não era uma solução, mas uma espiral de morte. A aposta tecnológica e a estratégia de canibalização de Putin falharam tragicamente em julho de 2025. Perto de Tinda, um antigo avião Antonov An-24 caiu logo após a decolagem devido a uma falha no motor. Este acidente foi simbólico de uma falha específica. Embora o An-24 fosse um cavalo de batalha da era soviética, as sanções tornaram até mesmo sua manutenção básica impossível. Como resultado, a indústria de aviação civil da Rússia tornou-se vítima da arrogância estratégica de Putin e do sonho de isolamento tecnológico. A guerra voltou-se contra ele e destruiu a vitrine mais brilhante de modernidade de Putin. O Kremlin havia prometido ao seu povo um futuro moderno em pé de igualdade com os padrões ocidentais. Hoje, a única coisa que Putin pode oferecer é um bilhete só de ida para ficar preso em seu próprio país e caminhar para a falência técnica. Os céus da Rússia se fecharam. Então, o que você acha disso? O fato de os falcões mais confiáveis de Putin terem se voltado contra ele poderia acabar com esta guerra? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter atualizado sobre novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.